Oi, pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso 21º dia de devocional de advento hoje, já quase caminhando para o fim, e eu queria que nós meditássemos juntos naquilo que está escrito em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Em Filipenses 2, versículo 5 até o versículo 11, Paulo diz o seguinte: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao longo de toda a palavra, nós vemos que Deus ele sempre amou trazer vitória às pessoas em situações onde a derrota parecia já declarada. Nós vemos isso, por exemplo, na história de Abraão, quando ele saiu da terra, da sua parentela, sem saber para onde ele ia, saiu com sua esposa, com tudo que ele tinha, do lugar que ele conhecia, e foi peregrinar para uma terra em que ele não conhecia, mas que Deus havia prometido para ele. E ele peregrinou anos por ela, sem nunca possuir ela de fato. Ele caminhou pela terra, mas ele teve que esperar em Deus que a geração dele e a descendência dele possuiria aquela terra. Abraão também recebeu a promessa de um filho, de que ele teria um filho aos 75 anos de idade, e ele teve que esperar por esse filho por 25 anos de espera, em que parecia que Deus simplesmente havia se esquecido daquilo que ele havia falado. Nós vemos isso na história de Noé, quando Deus manda ele construir uma arca, diz que vai trazer uma grande chuva sobre a terra, mas Noé tem que esperar 120 anos por essa chuva. Esperar enquanto as pessoas estavam ali caçoando dele, esperar enquanto ninguém cria nele, enquanto ele estava construindo algo sem saber se aquilo de fato ia acontecer, e esperando por tanto tempo, por tantos anos. Nós vemos isso de maneira ainda mais intensa na história de José, que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, e no momento em que ele tinha chegado ali, talvez numa estabilidade de vida, que ele tinha sido colocado em uma posição de importância a serviço ali de Potifar, ele foi traído e ele foi rebaixado para uma posição pior do que a de escravo, que era de prisioneiro. E ali preso, ele talvez não cresce, seria possível ele sair dali, mas ele cria em Deus, e você vê Deus ele restaurando a história de José e trazendo uma vitória para José, e não apenas para ele, mas para o mundo inteiro, a partir de uma situação de aparente derrota. Ele parecia derrotado naquela prisão, mas Deus, ele transformou aquela história. Ele colocou José como líder sobre o Egito, apenas abaixo de Faraó, e isso salvou a ele, e isso transformou a vida dele, mas também transformou a vida da sua família, do seu povo, e salvou o mundo inteiro da fome. Então Deus ele sempre escolhe esses caminhos não usuais para demonstrar a glória dele e para dar vitória às pessoas que creem e confiam nele. E talvez o ápice disso, desse sofrimento que vem para uma posterior vitória, veio aqui na história de Jesus, do filho dele. Paulo nos diz que Jesus, embora sendo Deus, ele não se apegou ao fato dele ser Deus. Não quer dizer que quando ele veio à Terra como homem, ele deixou de ser Deus, ele deixou de ter essa parte divina dele. Enquanto ele esteve aqui na Terra, ele continuou sendo 100% Deus, 100% homem. Mas ele não se apegou ao fato de que ele tinha essa glória junto ao Pai, de que ele tinha esse poder, de que ele era Deus. Pelo contrário, ele se humilhou em todos os dias da sua vida. E ele fala que ele se esvaziou de si mesmo e ele se fez servo. E a palavra para servo aqui é a mesma para escravo. Quer dizer que ele tomou a forma de escravo. Imagina o rei de todo o universo, criador dos céus e da terra, de tudo que existe, que tinha poder para fazer o que ele quisesse, aquele que é soberano sobre toda a terra, ele se fazendo escravo de nós, que somos pecadores. Imagina o rei do universo se fazendo seu escravo por amor. Ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí Paulo diz que por isso Deus o exaltou e deu a ele a mais alta posição, e deu um nome que está sobre todo nome, para que todos se dobrem diante do nome de Jesus. Aqui nós vemos a natureza do reino do rei a quem nós servimos. Um reino que é de ponta cabeça, que é o contrário do sistema desse mundo. Um reino em que para você ser exaltado, você precisa se humilhar. Que para subir, você precisa descer.
que para ser servido você precisa antes servir. Muitas vezes nós não entendemos as provações que nós passamos, nem as dificuldades que nós passamos ou humilhações, e nós queremos que Deus simplesmente nos livre dela, que a gente não passe por essas dificuldades. Mas para pensar que o filho dele, o próprio filho dele, se humilhou e passou por todas elas, por amor a nós, e por isso ele foi exaltado. Se o Deus a quem nós servimos é esse tipo de Deus que se humilha, que está disposto a passar por todo tipo de tribulação, para receber a glória de Deus e para glorificar o nome de Deus, quem somos nós para querer fugir das tribulações nessa terra? No reino de Deus, o caminho para cima é descer. Porque Jesus foi exaltado, nós temos hoje a esperança de que nós também seremos exaltados e glorificados juntamente com Ele naquele grande dia. Mas para isso nós precisamos estar dispostos a viver uma vida aqui na terra em que nós tomamos a nossa cruz, em que nós seguimos a Ele, em que nós estamos dispostos a nos tornarmos servos como Ele foi. E a nos tornarmos também os seus escravos, escravos de amor, amarrados por ele com as suas cordas de amor. Paulo nos diz no versículo 5 para que a nossa atitude seja a mesma que houve em Cristo Jesus. E nos versos seguintes a gente consegue ver alguma dessas características do Filho de Deus. E a primeira delas que nós vemos é que ele humilhou-se, ele foi um servo humilde. A encarnação foi o maior ato de humildade da história da humanidade. Nós precisamos ser humildes como nosso Senhor foi. Nós precisamos aprender dele que ele é manso e humilde de coração. E nós só podemos fazer isso se nós estivermos próximos a ele, ouvindo as suas palavras e permitindo que ele nos transforme. Depois nós vemos que ele foi obediente até a morte. A obediência, ela é um caminho para a verdadeira alegria. Em diversas passagens bíblicas nós vemos que obedecer às leis do Senhor, obedecer ao Senhor, traz alegria para a nossa vida, traz alegria genuína. Por exemplo, alguns desses versos estão em Salmo 119 e em João 15. É por isso que Jesus era o homem mais feliz, mais alegre de toda a história, porque ele obedecia ao seu Pai em todas as coisas. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E nós precisamos ter em nós a mesma atitude que houve em Jesus Cristo. E por fim, nós vemos o porquê de Jesus fazer tudo o que ele fazia. Embora Jesus nos ame muito e ele deseja estar conosco, ele deseja ser Deus Emanuel, ele não veio à Terra e fez tudo o que ele fez porque nós somos o centro do coração dele, como algumas pessoas podem pregar. Mas ele fez tudo isso para que Deus recebesse a glória, para a glória de Deus Pai. E nós vemos isso no último verso. Ele diz que Deus o exaltou e o deu nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Deus o exaltou, mas depois ele termina dizendo, para a glória de Deus Pai. Nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Jesus fez o que fez para a glória de Deus Pai. Em tudo ele foi obediente, para que o Senhor, o Pai dele, recebesse toda a glória. E nós também devemos viver dessa forma, buscando dar glória a Deus em tudo que nós fazemos, para que ele receba a glória. Será que as nossas vidas têm glorificado a Deus em tudo que nós fazemos? Será que nós somos verdadeiramente humildes? Será que nós temos experimentado da verdadeira alegria através da obediência? Tem uma frase que é atribuída ao C.S. Lewis que diz que humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Será que nós temos pensado menos em nós mesmos? Não tem a verdadeira alegria nessa terra aqueles que conquistam tudo que querem. Nós podemos ver isso pelas histórias de grandes homens riquíssimos que terminaram sua vida em suicídio. Eles conquistaram tudo o que eles queriam, bens materiais, a fama, a honra das pessoas, mas isso não trouxe verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria está em obedecer ao Senhor, em obedecer os seus mandamentos. É só isso que produz verdadeira alegria no coração do homem, e nós precisamos sempre nos lembrar para que nós não sejamos seduzidos pelas falsas alegrias que esse mundo tenta dizer que pode nos proporcionar. E o verdadeiro propósito da vida não está em conquistar este mundo. Não está nem mesmo em ser bem-sucedido no seu trabalho ou ter uma família aparentemente bela e glamurosa. O propósito verdadeiro dessa vida e o propósito final da nossa existência é para a glória de Deus Pai. É glorificar o nome de Deus, assim como Jesus fez. Então que nessa próxima semana e nesse Natal nós venhamos a meditar se a nossa atitude tem sido a mesma que houve em Cristo Jesus. E nós venhamos a pensar naquilo que nós podemos fazer, não somente nessa semana, mas em todo o resto do ano, pela nossa vida, o que nós podemos fazer para que haja em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Lembrando sempre que o caminho para a glorificação no reino de Deus é o caminho da cruz. Que Deus abençoe vocês.